sobre o Crepúsculo, sobre Harry Potter, Alice no País das Maravilhas e vários outros. Inclusive a Cláudia Laetano, quando veio aqui no CEAP a falar sobre Toy Story, nos apresentou e nos falou a respeito do livro de vocês. Então a ideia do Ciranda é pensar junto, todos nós juntos, sobre as questões que envolvem crianças e adolescentes. Nosso encontro de hoje certamente nos trará muitas ideias para os próximos cirandas que a gente ainda vai criar. Hoje nós vamos conversar sobre o livro Psicanálise na Terra do Nunca, né, do Mário Corso e da Diana Corso, que depois poderão autografar os livros que estão disponíveis lá no fundo para todos nós. Eles são escritores, psicanalistas, escrevem na Zero Hora. Né? Eu vi uma citação que eu achei bonita na Veja, que eu fiquei com vontade de dividir com vocês, a respeito do livro. Né? Na perspectiva dos autores, essas obras de ficção pop não são mera fonte de diversão. Tampouco uma forma de alienação, como ainda acusam alguns retardatários, mas um veículo para que as pessoas identifiquem seus problemas e busquem resolver conflitos interiores. Na Veja. E o nosso convidado da casa, né? Escritor também, além de psicoterapeuta, coordenador de seminário aqui no CEAPIA, supervisor. Né? O livro dele também está disponível, um livro para adolescente, né, Lúcio? Shakespeare e Company. Que é a primeira edição do livro, que poderão também ser autografados no final, né? Do que ficou para mim do Lúcio há um tempão atrás, de um texto que eu li teu, que eu acho que é um texto técnico, foi um texto sobre, vê se o título era assim: Além de um dinossauro, o que você quer ser quando crescer? Foi por aí que eu te conheci, há muitos anos atrás, assim, 15... É justamente para instigá-lo a falar também sobre esse texto, que é muito bom. Então, hoje, o título do nosso encontro é o título do livro, né, Psicanálise na Terra do Nunca, mas o subtítulo é O que os personagens do mundo pop têm a dizer sobre a família contemporânea. Bom encontro para todos nós. Vamos iniciar por vocês. Então tá, obrigado pelo convite. É bom estar aqui. É bom refrescar as memórias sobre o livro, assim, depois a gente escreve, a gente abandona ele um pouco, e falar sobre ele é um jeito de recordá-lo. Eu vou pedir a vocês uma certa paciência hoje com o meu cérebro, eu estou super gripado e eu tenho coisas assim que estou precisando de um efeito extra de concentração. Bom, eu vou começar pela questão do pop. O que o universo pop pode nos ajudar? A nossa questão, eu digo, que não é só desse livro, é do livro anterior, o livro das fadas também, já tinha essa pergunta, né? Se é possível a gente, se vale a pena investigar o universo pop e o que ele pode nos revelar, né? O nosso primeiro livro, ele tinha uma indagação um pouquinho diferente, porque ele começava com numa outra questão, que era revisitar um texto clássico da psicanálise, que é a Psicanálise dos Contos de Fadas, de Bruno Bettelheim, e de algum jeito atualizá-lo. A gente tinha essa pretensão de fazer, talvez o Bettelheim tenha se movido no túmulo, mas a gente fez de qualquer jeito. Né? E fez uma crítica a ele, fez um grande agradecimento a tudo que ele introduziu nesse tema, e fez uma certa crítica a algumas abordagens que eu acho que a gente não concordava com ele sobre contos de fadas. E depois a gente se lançou a perguntar se existem contos de fadas modernos, ou seja, se a modernidade cria histórias que tenham a mesma eficácia dos contos de fada para influenciar o desenvolvimento das crianças, né? Que eu dou de barbada que a tese do Bruno Bettelheim é que os contos de fadas sim têm uma eficácia muito grande, né? Aquelas histórias são histórias exemplares de fantasias primitivas da criança, que elas ajudam os contos ajudam elas a elaborar, na verdade um pouco mais até, os contos ajudam a nos formar. Bom, terminado esse livro, a gente examina essa questão coberta, mas a gente examina uma série de outros fenômenos contemporâneos, Harry Potter. Harry Potter é contemporâneo, a gente analisa, a gente fazia essa pergunta para o século XX, então pegou Pinóquio, Peter Pan,
que são clássicos já, né, que atravessaram o século e que a gente achava que tinha que eram contos de fadas modernos. Pois bom, terminou o livro, a gente não foi satisfeito. A gente escreve o Psicanálise Terra do Nunca para dar alguns pontos em dúvidas que tinham ficado pendentes. Essas dúvidas dizem respeito um pouco aos contos de fadas. Então a gente escreve um capítulo sobre Shrek, que é para uma espécie assim de retomar toda essa questão sobre o que é o novo conto de fadas e falar sobre o estatuto desse. E sobre o estatuto da fantasia, e aí eu entro no que eu queria falar sobre o universo pop. E, enfim, achando que o universo pop realmente ele cumpre todas essas exigências. E a gente tentar estabelecer algumas rápidas noções de porquê. Por razões até que são muito simples. Ó. Todos os pensadores contemporâneos eles não chegam a conclusões muito claras sobre o que é um tempo que a gente está vivendo, o que seria a pós-modernidade. É difícil defini-la, mas todos eles chegam a um acordo sobre um ponto. Nesse momento da pós-modernidade, as grandes narrativas não existem, fracassaram. Nós não temos nenhuma grande narrativa que dá conta de tudo, do todo. Né? Como era antigamente, né? Você vivia imerso num discurso fortemente religioso, se você fosse um católico como os nossos avós foram, né? Aquilo você tinha uma cosmogonia que todas as razões do mundo estavam ali expostas, de onde viemos, para onde vamos, né? Tinha uma filosofia que dava corpo. As pessoas não se reduziam a isso, mas ali tinha um discurso consistente, grande, mítico, que dava um substrato, certo? As narrativas políticas, lá marxismo, anarquismo, socialismo, várias outras, o positivismo lógico ao mesmo tempo, eram filosofias que também, né, te davam uma ideia de um cosmos organizado e tinham resposta para tudo. Esse mundo fica completamente fraturado, não existe mais. A gente vive um mundo de uma colcha de significações e cada um se orienta como pode dentro dele. Né? Eu acho que os analistas até que se dão melhor. Nós temos uma teoria bem sólida que né, o vento sopra e várias coisas não nos... Todo mundo diz que nós já morremos várias vezes, mas a gente não morre. Né? O anúncio da morte da psicanálise é extraordinário, que já anunciaram a nossa morte. A gente está sempre ali reintroduzindo as questões. Bom, mas a maioria das pessoas não tem isso. A gente vive nessa fragmentação. E se a gente vive numa fragmentação, da onde que a gente retira lições exemplares? Né? Não é mais da vida dos santos, né? Da vida dos heróis. Também talvez seja um pouco de cada uma dessas coisas. O que se acredita é que a literatura, no sentido amplo da palavra da literatura, as ficções, o cinema, tudo que preenche essas... acabam sendo uma espécie de mitologia contemporânea, sem nenhuma organização que a mitologia tinha, entende? As mitologias elas tinham uma coerência interna, a literatura não tem. Mas é uma coleção de histórias. A gente vive imerso em uma série de histórias. Né? Então, na falta de grandes narrativas, nós somos muito mais permeados por pequenas narrativas, por filmes, livros, obras, e principalmente as que marcam... O que a gente analisou as que marcaram um tempo. Né? Aquelas que por genialidade ou por acaso acabaram repercutindo fortemente no público. Entende? Então, tem obras que às vezes elas têm um grande valor literário, como Harry Potter, né? Que elas falam de um momento, de uma época para todos os adolescentes. Então falam disso. Outros não precisam ter tanta poder literário. Basta acertar na fantasia. Por exemplo, Crepúsculo tem um valor literário muito menor que Harry Potter, mas o acerto na fantasia... Vocês acabaram de analisar Crepúsculo, devem estar bem claro por que ele teve essa eficácia. Né? Então, ou seja, são livros, são ondas de histórias que tomam uma geração.
E as pessoas, inclusive, tem dois efeitos. Um é servir as pessoas de história que as embalam, né? E outro é também se fazer reconhecer. Como não tem mais outros pontos de marcação de identidade, algumas pessoas, quer dizer, as pessoas hoje muitas vezes se reconhecem como consumidoras de uma obra de ficção. Eu acredito que tem uma geração Harry Potter. Essas crianças no futuro vão se referenciar, se pensando naquilo que elas leram, naquelas discussões que elas tinham, quando elas foram ver os filmes. Então, elas se identificam enquanto uma geração pelo consumo de um objeto do universo pop. Né? Isso é bem comum. Se vocês forem ver, é muito grande o universo de nostalgias precoces. Vão numa boa livraria e tem Almanaque dos anos 90, Almanaque dos anos 80, que é ali a coleção das propagandas daquela época, das coisas, ou seja, o que a cultura oferecia numa época que as pessoas compartilhavam e aquilo deixou marca. Ele deixou marca porque ele deve ter deixado marcas psíquicas também, de lembranças, de modelos, de ideais, de uma série de coisas que a gente sabe que a gente é uma bolsa de retalhos de identificação e essas coisas nos... bom, de algum jeito ficaram em nós. Né? Bom, então, por que eu estou falando isso? Porque o nosso grande temor é que houvesse uma espécie de menosprezo por essas obras, que são obras, às vezes, são desenhos animados, que a gente examinou desenhos animados, de TV, tudo e qualquer coisa. Porque a gente quer sair fora do grande preconceito intelectual que existia, que só as obras de ficção pesadas, do ponto de vista de uma qualidade literária mais forte, são importantes e deixam marcas. Né? Ninguém, evidentemente, que ninguém vai discutir que Shakespeare é um autor importante, né? Enfim, e que ali a gente pode encontrar fantasias, né, que revelem algo humano, etc. Ninguém duvida disso. Só que a gente acredita que isso se reproduz em todas as outras. Que tu pode achar todas as dimensões do humano em obras muito mais frágeis do ponto de vista estético, em obras baratas, né? Não precisa ser Bom, enfim, a gente ignora esse preconceito. Uma das questões nossas é para ignorar esse tipo de preconceito. Né? E para trazer os profissionais para dentro desses universos, porque assim, ó, eu acho que se a gente for analisar uma geração e não conhecer o que eles estão vivendo, discutindo, eu acho que é complicado. Entende? Quando um fenômeno é muito massivo, não dá para ficar ignorante dele. Tanto para entender os pacientes, como entender por que aquilo encanta uma geração. Né? Acho que faz parte da nossa lida de psicanalista estar atento a isso, né? a essas obras, até mesmo que sejam menores. A gente está num bom caminho. Né? Freud sempre fez isso. Freud é um sujeito que valorizou a interpretação das coisas absolutamente miúdas, né? Os atos falhos. Nunca ninguém deu bola para isso. Nunca ninguém, antes de Freud, deu bola para os sonhos. Ou seja, coisas que estavam na lata de lixo né? Ou seja, se ninguém levava a sério, né? Falar de sonhos, né? Tá brincando, né? Ou seja, aquilo não era qualificado. E dali Freud nos mostra que é possível tirar um material extraordinariamente importante. Né? A gente quer aproximar a mesma coisa, que é possível, através do universo pop, chegar a conclusões extraordinariamente interessantes sobre o nosso tempo. Né? O nosso tempo está ali refletido. Ele não está ali refletido exatamente. Geralmente, principalmente quando eu tocava mais para falar sobre o universo da família, né? Ele sempre é nostálgico, né? Ele não é um reflexo imediato, ele é um reflexo envelhecido da família que a gente idealizou. Né? Vou dar um exemplo para vocês, já que vamos entrar na questão das famílias. Né? A gente analisa algumas famílias clássicas, acho que a gente perde mais tempo no Homer Simpson,
que é o Homer atravessa 20 anos 21, 22 anos já tem essa série. Ele vai analisando famílias mais antigas, tipo o Waltons. Né? O Waltons foi feito... Acho que vocês conhecem... Melhor falar de Waltons. Muita gente não, né? O Waltons é uma série de TV muito interessante, porque ele foi feito... Era uma família perfeita, maravilhosa, da década de 30, filmada na década de 70. Né? Era filmada quando a família veio abaixo na década de 70. Eles fizeram um seriado nostálgico sobre uma família ampla, no sentido que os avós viviam juntos, aquela família extensiva, né? Mas eu estou dizendo assim, então o mundo da família naufragava e a gente ficava assistindo na televisão famílias que não naufragavam, né? Perdidos no espaço, essas famílias. Eles ficavam sempre olhando para trás. Os próprios Simpsons, eles são uma família nostálgica, né? Eles não são nada de contemporâneo. Embora os Simpsons sejam uma família assim onde você tem um pai escrachadamente desvalorizado, né? Ou seja, que ele vai acompanhar um pai que tem toda aquela desvalorização que começa lá em Fred Flintstone. Fred já era um sujeito meio atrapalhado, assim, desvalorizado socialmente, ele era trabalhador braçal, etc. E que vai dar em Homer, não vai adiante, o Family Guy é pior ainda o pai. Então o pai vem, então, são famílias que eles são contemporâneas nisso, né? Essa questão da desvalorização do lugar do pai, o papai sabe tudo, que é outra série, né? É o pai do começo do século, o pai como referência da sabedoria dentro da casa, é um pai que, enfim, não está mais. Então, as séries vêm nos mostrando essa decadência do lugar paterno, onde está o saber acaba passando para os mais jovens, não para os mais velhos, né? São as crianças que são sábias nesses episódios e não os velhos, ou seja, então um declínio disso. Mas, de qualquer forma, os Simpsons não são a família que a gente está lidando por uma razão muito simples. Eles ainda são a idealização que mantém Simpsons é a idealização do não rompimento. Né? Eles se aprontam, né? Fazem horrores uns para os outros, mas eles jamais se separam. Né? Eles até ensaiam uma separação, mas não se separam. E o que a gente vive é outra coisa, né? O que a gente vive são só famílias se separando e famílias se reconstituindo. É outro tipo de família, completamente diferente. Então, mesmo nos Simpsons, nós temos uma família, de algum jeito, é muito mais a família dos nossos pais do que a contemporânea. Né? Mas eu usei isso só para dizer uma coisa, que a ficção ela não é necessariamente atualizada. Assim, ela tem sempre um sabor nostálgico, né? Um sabor idealizado de algo que desapareceu e a gente fica olhando para aquilo. Bom, mas acho que eu estou falando demais. Não? Vai. Vai, eu tomando. Eu acho que a culpa, talvez, no sentido de que eles foram muito acusados, seja de um casal muito bizarro. Ele, um nobre esdrúxulo, que achou de por bem encarnar pateticamente os heróis dos livros que ele lia compulsivamente, Don Quixote. Ela, uma mulherzinha de campo, que fez um casamento medíocre, como medíocre era a sua vida, e passou a vida sonhando com aventuras, que tentou viver, e cada vez que se envolvia com um homem e conseguia pescar que ele estava sendo aprisionado numa espécie de sonho alheio, se escapava. Madame Bovary. Don Quixote, por louco. Ela, por sonhadora, morreu disso, morreu de sonhos. Ele foi interditado, digamos. Acabaram pondo ou representando aqueles que põem o futuro a sonhar. Mas é interessante se dar conta o quanto esses livros do Flaubert, né, e do Cervantes, eles vão trabalhar esse surgimento da fantasia enquanto uma forma de subjetivação
como algo muito perigoso, como uma espécie de portal que, uma vez atravessado, a gente não sabe como voltar. Claro que havia uma percepção de que a gente tem muito medo de não acordar da loucura, por exemplo, que a gente vive todas as noites. Né? Imagina se não acordasse. Né? Porque, bom, para um neurótico, a gente tem uma experiência boa da loucura a cada noite quando consegue se lembrar dos sonhos. E sabe que ali transcende muito o que a gente controla, compreende, etc. Né? Então, claro que existe um medo. Mas, com o tempo, eu acho que a gente conseguiu entender o que a Emma Bovary e o Dom Quixote queriam nos dizer. Dom Quixote tem passagens muito bonitas, né, em que, por exemplo, eles acabam com a biblioteca dele, né, porque, afinal, era a fonte da loucura, né. E aí ele chega e eles acabam com a biblioteca de um jeito muito engraçado, eles emparedam a biblioteca dele. Eles constroem uma parede na frente da biblioteca, né? E quando ele chega, não tinha mais a biblioteca, tinha ali uma parede, e ele pergunta o que aconteceu. E como é que eles explicam para ele o que aconteceu? É que veio um dragão, um ser monstruoso, e destruiu tudo, e levou e carregou. Não me lembro o que eles inventam. O que acontece? O que o Dom Quixote faz? É a mesma coisa na cena em que ele é sagrado cavaleiro, né? Ele chega lá numa vendinha, né? E o cara que, né, em cima dos livros onde ele anotava os cereais que ele vendia, ele sagra, né, Dom Quixote Cavaleiro. Então aquele livro de contas se transforma numa espécie de livro sagrado capaz de conferir a nobreza, né, a nobreza da posição de cavaleiro, né, para aquele maluco. E aquelas mulheres prostitutas que estavam por ali se transformam em damas, em cortesãs, damas da corte, não cortesãs, damas da corte, etc. Enfim, a loucura do Dom Quixote, ela contagia emprestando a banalidade cotidiana, né? E o Cervantes é muito engraçado, né? Porque o padre e o médico da cidade, enfim, quando eles começam a querer botar fora os livros do Dom Quixote para fazer uma grande fogueira, eles não conseguem, né? Então eles se escondem para ler, começam a comentar os livros. É uma fantasia contagiante, a fantasia do Dom Quixote, apesar de que todo o tempo Cervantes está dizendo: olha, isso é uma loucura, pessoal. Aí esse cara tá louco. Então, mas é uma loucura justamente de que nós passamos a padecer de muito tempo atrás, até na verdade muito antes das utopias começarem a sucumbir. O que nós deixamos de fazer, porque a fantasia já estava presente na própria forma, né, ou quando a mitologia era usada para compreender o mundo, ela não era considerada uma fantasia. Né? Quando os gregos diziam que, sei lá, o trovão acontecia porque... essas coisas que o Mário sabe, eu não sei. Né? Eles acreditavam que era assim. Né? Não é uma história que a gente inventou, que a gente vai passar essa lorota para essa pobre gente burra. Era assim, porque os deuses assim quiseram. A diferença é que, com o tempo, nós passamos a diferenciar o sonho da realidade. Não era mais um sonho coletivo que nos subjetivava. E, nesse sentido, a fantasia ela foi banida e começou a ser tratada como uma outra coisa que não era exatamente séria, tirando a fantasia religiosa, que essa sim era permitida. Mas o que nos diz a fé? É assim porque aconteceu, porque existiu. Nós não podemos questioná-la. Né? Então, a fé não é tratada como fantasia. A vantagem do Dom Quixote, justamente por ser uma história muito antiga, é que é um cara que vai em cima de histórias inventadas, acredita e inventa mais histórias, põe todo mundo a brincar, né? E confunde aquilo que já estava tão bem separado entre fantasia e realidade, quando a gente não pode nem se esconder atrás do instrumento da fé. Né? O que o Bruno Bettelheim faz? Por isso que a gente precisou e deve render tributo para ele sempre, que é dizer que essas histórias, que são contadas há séculos, são os contos de fadas, elas contêm processos de elaboração embutidos ali nessa narrativa que passa de pais para filhos. Então ele, de alguma forma, legitima, da mesma forma como brincar foi legitimado pelas primeiras psicanalistas de criança, digo primeiras sim, porque foram quase todas mulheres. Teve algum homem? Não? Depois, as fundadoras, mulheres.
O Winnicott é bem tardio, né? Enfim, mas as primeiras psicanalistas, particularmente Melanie, que foi quem promoveu o brincar a categoria de discurso associativo, né? Então isso já é herdeiro dessa atitude, né? Bruno Bettelheim já é herdeiro dessa tradição, mas ele faz mais do que dizer histórias são brinquedos verbais com os quais as crianças elaboram. Ele diz, essas histórias são brinquedos verbais com os quais as crianças elaboram há séculos, que são os séculos que essas histórias existem. E elas sempre mexeram com coisas muito maiores do que pode parecer. Na verdade, muito maiores do que a própria tradição que elas ilustravam, né? Vocês vão pegar um leitor, um dissecador de contos de fadas, como foi o Vladimir Prop, que é um teórico, um folclorista russo, né? Ele vai dissecar os contos de fadas, os contos folclóricos, em temas recorrentes. Então, ele vai catalogar uma série de temas, e como bom russo, né, também toda a tradição que levou, né, da Rússia marxista, ele vai linkando com elementos históricos. Isso é verdadeiro e não é contraditório com o fato de que ali elementos psíquicos tinham possibilidade de se elaborar e tinham possibilidade de atingir uma efetividade. O Bruno Bettelheim também dá ele só pôde fazer isso, na verdade, porque se a gente vai pensar, os contos foram compilados por Perrault e pelos irmãos Grimm, mas eles tradicionalmente foram narrados pelas mulheres, pelas babás, pelas cuidadoras, dentro do ambiente doméstico. Não lá na sua origem, onde eles eram contos que faziam parte do descanso dos camponeses, né? Sempre tinha um narrador privilegiado que ia lá e contava as histórias, né? Por isso que elas eram muito mais pícaras, né? Muito mais na linha do Decameron, do Pentameron. São histórias que envolvem, né, sexualidade. A própria Chapeuzinho Vermelho na origem vocês conhecem, né? Ela faz um striptease pro lobo, enfim, o lobo convida ela a tomar um drink, o drink é de sangue da vovó, enfim, é uma coisa bem hard, assim, né? Mas a partir do momento em que a infância é levada para dentro de casa, é instalada num lugar de algo a ser cultivado, em que os primeiros teóricos moralistas põem as mulheres nesse trabalho de formação moral do futuro ser, essas histórias passam, né, saem do campo, saem do coletivo, elas são de alguma forma reeditadas, tirando, né, várias coisas, para o uso das crianças. E no uso das crianças, nesse uso privativo, doméstico, elas passaram mais alguns séculos e não foram creditadas enquanto um espaço de elaboração, até que o Bruno Bettelheim faz com os contos de fadas a mesma coisa que Melanie Klein fez com o Brincar das Crianças. Olha aqui, pessoal, aqui tem conteúdo. Eis o inconsciente aqui trabalhado. Mas para que isso acontecesse, a gente, tanto na descoberta do Brincar, quanto na descoberta do valor elaborativo das histórias, a gente teve que acreditar e passar a ter um trânsito com a fantasia. E teve que parar de pensar que a histérica era uma fingidora, ou que de fato ela foi seduzida pelo pai, e começar a lidar, né, com aquilo que Freud diz naquela carta, né, em que ele se queixa feliz, né, de que tudo era uma mentira, de que toda a teoria dele se baseia no nada, porque afinal estas histórias de sedução não existiram. Ele não parou ali, ele escutou as histórias, ele descobriu que cada louca tinha sua história, e ele se tornou depositário de todas as histórias, e ele fez mais, ele contou as dele, né? Porque justamente interpretação dos sonhos, psicopatologia da vida cotidiana, são as histórias dele transformadas em mitos de origem para nós, né? Inclusive as histórias de que ele gostava, Édipo e Hamlet, são as histórias de preferência dele que ele nos contou e nos colocou numa trilha de fazer delas mitos fundadores, né? Que tem uma efetividade para nós, né? Mas, de alguma forma, essas narrativas, se a gente pode colocá-las no nosso primeiro livro, nosso segundo livro, na verdade, eles são muito calcados na infância das nossas filhas e na nossa infantilidade.
eles foram baseados em histórias que elas trouxeram para nós, que foram colando numa espécie de seleção darwiniana pragmática. Por exemplo, no primeiro livro tem O Mágico de Oz, de Frank Baum. O Mágico de Oz foi uma grande surpresa na nossa vida, né? Porque a gente alimentava a nossa primeira filha à base de VHS, né? que ela consumia vorazmente. E quando já não tinha mais nada na locadora para pegar, ela já tinha devorado tudo, fora o Ursinho Puff, que eu já até hoje sei cantar todas as músicas, mas que tinha que variar um pouco, né? Então, enfim, na época a gente até fez uma cópia pirata, porque senão nós íamos afundar. A gente resolveu atacar a estante dos clássicos. Bom, vamos ver que mais, né? E veio então a Dorothy para dentro de casa, pensando que a Laura ia dormir, né? Ela não só dormiu, como nós também tivemos que fazer uma cópia pirata, porque eu também sei cantar inteirinho o Mágico de Oz, porque ele tocava lá em casa o tempo todo. Não é esse ponto. Mesmo porque dizem que eu sou a maior inventora de letra de música da face da terra. Nunca cantei uma letra de música como ela é. Mas como até o Chico Buarque lê as letras que ele canta, que ele mesmo compôs, então eu tô bem calçado. Então, mas enfim, então a Laura nos diz que ali no Frank Baum, imagina num musical dos anos 50, tinha alguma coisa. A gente resolveu pesquisar. E descobriu que o Frank Baum se tornou prisioneiro da própria história. Aliás, aconteceu também com Collodi, está acontecendo agora com a Rowling. E acontece de tanto em tanto, né? Frank Baum conta a história, tá bem, foi ótimo. E ele era dono de um comércio, uma ferragem, e ele fugia do balcão para contar a história para as crianças da vizinhança, né? Sentava no meio-fio e contava histórias. E assim que ele foi criando esses personagens, né? E contou né? Foi um boom editorial do porte da Rowling para a época. Uma época que tiragens de livro eram muito pequenas. Ele fez um segundo, ele fez um terceiro. Quando ele estava no 39º volume, já velhinho, ele disse, vou parar. O público disse, não, de jeito nenhum. Ele teve que abrir um concurso, onde, com a ajuda do público, foi escolhida a nova, como é que se chamava? A nova narradora. Tinha um nome lá dentro da mitologia do mundo mágico de Oz. Narradora oficial de Oz, etc. Foi uma mulher que escreveu mais 10 anos de histórias. Então, a história rolou 40 anos, né? A história do Mágico de Oz, que a gente não sabe porque foi um fenômeno mais americano. Ele ficou prisioneiro dessa história. Então, nos primeiros séculos 20, de 1902 até 40. Só para situar. O filme é só a introdução ao mundo mágico. Na verdade, o filme relança o mito. Né? E a gente descobre que essa pequeno ser, que na época tinha 3 anos, eu acho, ela percebe ali um charco, uma maçaroca mitológica, que se pegou tanta gente antes, pegou ela, e a gente não sabia por quê. Né? E é assim que a fantasia funciona, e por isso que a gente tem que escutar a cultura pop e entender que as crianças e também os adultos são fisgados de alguma forma. Né? Vocês querem outro exemplo? Alien, né? Surge na década de 80 com uma personagem muito estranha, né? Encarnada pela Sigourney Weaver. Sigourney Weaver é uma giganta, uma mulher muito grande. Né? Não, ela é grande fisicamente. Ela era uma atleta antes de ser atriz. Ela tem realmente o desempenho físico que ela mostra nos filmes. Então, e ela surge enquanto personagem nessa história estranhíssima, né, baseada numa... ela é um caldo de genialidades, né? Essa personagem do Alien, que o Alien é a mulher antiga. Né? O Alien é a avó da Tenente Ripley. Né? É uma mulher que só pensava em botar filho no mundo. Né? É uma poedeira. Então, nós estamos na década de 80, onde nós temos as primeiras mulheres yuppies, e um cara, né, dentro de um imaginário absolutamente gótico, procura um desenhista impressionante, que é
um Möbius, é o Möbius o nome dele, não me lembro. Não é. Möbius é outro desenhista fantástico, agora esqueci. Foi e voltou, Alzheimer. Mas enfim, procura esse cara que... é o alemão. Enfim, procura esse cara, que o nome está lá no fundo da cabeça, mas eu não consigo lembrar, que cria essa personagem do Alien, essa figura que é uma figura materna, mas uma figura materna extremamente monstruosa, né? Ele cria essa personagem, ele dá forma a essa personagem, ele, inclusive é um cara que esculpe antes de desenhar, né? Todo o trabalho dele é feito em escultura, e se cria essa guerra, que é na verdade a guerra entre duas mulheres, a mulher da tradição, né? que quer, de alguma forma, povoar o mundo. Ela, por isso mesmo, ela é aliada dos homens, todo o sistema quer trazer essa mulher, quer a vida desta mulher, a poedeira, não a Tenente Ripley, né? Quer trazer essa mulher para a Terra, quer inclusive usar a outra como isca, como portadora, quer inclusive usar, é muito interessante, né? Porque eu não preciso ter vergonha de contar a história, porque isso aqui não é um spoiler, todo mundo conhece a história do Alien, se não conhece, azar. De que ela, inclusive, ela é engravidada por essa poedeira. A Tenente Ripley chega na Terra com um monstro dentro do seu ventre. E ela é tratada como uma grávida, como o corpo dela é tomado, justamente contra tudo que ela lutou. Esse filme tem 4 sequências, por vários diretores. Né? Ele vai diminuindo de qualidade, mas não totalmente, né? Os filmes são interessantes, só o último é bem estapafúrdia, os 3 primeiros são excelentes, estéticas completamente distintas, 3 diretores com 3 linguagens diferentes, mas que vão retomando essa personagem, porque essa personagem ela se impõe. Aliás, ela vai voltar, vai ser gravado mais um Alien com a Sigourney Weaver também ainda. Né? Ela se impõe por quê? Porque ela é o mito de origem da mulher Yuppie dos anos 80. E se a gente não sabia disso aqui, a gente sabia disso aqui. Porque ela cria uma transparência em que, a partir dali, começa a se pensar outra história que dá origem à mulher contemporânea. O Bebê de Rosemary, né? Que é a mulher. O Bebê de Rosemary ele é feito na mesma época que as mulheres dizem um filho se eu quiser, quando eu quiser. Né? É quando o Bebê de Rosemary nasce praticamente com a pílula. Né? E é justamente a luta da tradição para emprenhar uma mulher, não quando ela quer, nem como ela quer, nem se ela quer. O desejo dela, que é justamente uma jovem que planeja tudo para que o filho aconteça no momento como eles sonharam, vêm esses velhos dessa mansão, desse prédio onde eles vão morar, e dizem, nós vamos te emprenhar da nossa tradição e não do teu desejo. Então o filho não é um desejo, o fruto do desejo da mulher, porque o fruto do desejo da mulher é um problema, né? Porque ela pode querer e pode não querer. A própria Virginia Woolf, quando discutia essas coisas junto com uma amiga dela, elas estavam ponderando, isso está nos ensaios da Virginia Woolf, ela pergunta para a amiga, né, essa amiga era fundadora de uma das primeiras universidades para mulheres da Inglaterra. Né? Ambas não tinham tido filhos, nem ela nem essa amiga, e a amiga era filha de uma família muito numerosa. Né? E a Virginia pergunta para ela, tu teria preferido que a tua mãe fosse liberta e não existir? Complicado isso, né? Porque uma mãe que escolhe pode certamente não escolher nos tempos. Né? E quem tem medo, não da Virginia Woolf, mas da escolha da mãe? Todos nós. Né? Então, tem essas personagens, né, que como, por exemplo, como a Bebê, como a Rosemary e como a Tenente Ripley, que são representantes do imaginário de uma época, imaginário onde o discurso feminino, esse discurso das fantasias, consegue transcender, né? Porque primeiro os contos de fada eles saíram da tradição folclórica e foram para dentro de casa. E na verdade o que foi acontecendo depois é que eles extravasaram, né? Através do cinema, através da literatura, e as mulheres foram, depois do Cervantes, a grande literatura, ela foi consumida pelas mulheres. As mulheres foram as primeiras
leitoras maciças de cultura pop. Né? Elas começaram a se alfabetizar muito cedo, principalmente graças à cultura protestante, que as alfabetizou para que elas pudessem ensinar a Bíblia em casa, e logo então elas passaram a ser narradoras e mães de todas esse trânsito da fantasia que pôde passar, se legitimar e passar da infância para a vida adulta. Né? E o cinema acho que foi o grande veículo. Antes disso, por exemplo, os livros do Dickens, eles eram vendidos em pedaços. Né? Eles nasceram enquanto folhetins, a maior parte dos livros do Dickens, né? E eram lidos em praça pública, né? Tinha leitores, né? Porque as pessoas eram um pouco alfabetizadas, e ele ia fazendo a história também que nem fazia as novelas. Era um desespero até chegar aquilo, né? E funcionava mais ou menos como as novelas da Globo, né? Que o público meio que influencia o curso da narrativa. Com Dickens acontecia a mesma coisa, né? Alguns personagens foram se transformando. Então, vocês veem que a fantasia, ela sempre foi devorada pelo público, e ela sempre, de alguma forma, passou pelo leitor e pelo, digamos, o escritor e o leitor, o cineasta e o seu público sempre trabalharam juntos numa produção coletiva de fantasia, porque por aí todos sabiam que havia algo a mais, que a mulher contemporânea, que vai dar origem à família contemporânea, da qual eu vou dar uma pequena pinceladinha, que é um universo de coisas, ela precisou de mitos de origem cinematográficos e literários, a começar pelos sonhos da Madame Bovary, que queria muito, da Ana Karenina, né? Mulheres que quiseram muito mais do que o seu pequeno mundo podia lhes dar, e pagaram muito caro por isso. A própria Ripley também pagou muito caro por isso, né? Na verdade, em geral, as mulheres pagam muito caro por isso, né? Até hoje. Né? E essa fantasia de querer algo a mais foi encarnada de alguma forma pelas mulheres, e vai e volta, né? Numa relação narrador e o público dessa narrativa. Mas eu queria um pouco clarear por que a gente precisa tanto da fantasia, só para acabar, depois a gente vai abrindo debate, escuto o Lúcio, porque eu realmente preciso saber dos nossos áudios, estou muito curiosa. E pensar um pouquinho sobre o modelo da maternidade ainda, maternidade contemporânea, que é Mary Poppins. Mary Poppins, vocês sabem, ela é duas personagens que são uma só. A mãe da família, que é a Sister Suffragist, né? Ela é uma sufragista, uma defensora do voto feminino. É uma mulher que só tinha olhos voltados para a rua, e ela tem uma música que define tudo a respeito da mãe que somos, 50%, e da mãe que tivemos, né, uma parte né, de nós aqui, acho que quase todos nós, né, que é a filha da mãe que canta uma música onde ela fala nossas irmãs sufragistas. Então nós temos uma relação fraterna entre as mulheres, não hierárquica, não de mãe e filha. E ela canta nessa música alguma coisa muito bonita, né? Uma música que a mãe, é uma das primeiras cenas de Mary Poppins, é belíssima, né? Em que ela canta as nossas netas nos adorarão, né? Netas, né? Porque ali naquela casa tinha uma menininha, filha dela, com quem ela não falava, né? Porque ela não tinha nenhum assunto a tratar, porque para isso ela teria que ser uma mãe dentro de casa. A mãe dentro de casa é simbolizada por outra mulher. E essa outra mulher, justamente, ela vem encharcada de fantasia, que é a Mary Poppins, né? Para a gente pensar a fantasia como instrumento da maternidade possível, agora que a mulher saiu de casa, né? Porque ela não só... Realmente, ela é uma feiticeira, a Mary Poppins, com certeza, não tem a mínima dúvida de que ela é uma bruxa. Aliás, nem ela tem dúvida disso, né? Ela vem voando, né? Então, completamente igual a uma bruxa, né? E ela, só que ela é uma mulher que traz a irreverência para dentro de casa, né? Ela peita porque a mãe da família, ela é escorregadia, né? Ela se faz de sonsa com George, né? Então tem um diálogo belíssimo, né?
em que ele chega em casa com um bom inglês, cantando a tradição, como eu gosto de chegar aqui, meus chinelos estão me esperando, meus filhos estão de banho tomado, cheirosos, indo para a cama, meus filhos, onde estão meus filhos, né? E a mulher diz, George, eles sumiram? E ele continua, meus filhos cantando, não sei o quê. Como assim sumiram? Sumiram. Tu não sabe onde eles estão? Não, não sei. Os filhos sumiram porque a mãe sumiu de dentro de casa. Quem traz eles de volta é uma mulher que não tem o mínimo respeito por esse homem, que exige dele que ele seja um pai na intimidade, que tem um diálogo muito similar na Noviça Rebelde, que é da mesma época, que é também uma mulher irreverente, que ela grita com o pai da família, com o capitão, e diz, tu tem que prestar atenção nos teus filhos, sim, porque eles estão sofrendo, porque eles têm coisas para te dizer que tu não escuta, aquela coisinha pequenininha, né, brigando com aquele homem enorme, o capitão, tão furioso. Então, essas mulheres, elas não devem nada para esse homem, elas não são mulheres dele, né, elas são justamente, uma vai se tornar depois, né, tem uma certa acochambrada no musical, que em Mary Poppins é mais interessante porque não tem, porque ela é uma mulher que dança com os homens nas chaminés e vai e seduz todo mundo, e é muito faceira, né? Uma mulher muito mais livre do que a Noviça Rebelde, mas claro, não passou pelo convento, né? Ela é uma bruxa, né? Essa veio de Hogwarts. Essa é a tataravó da Hermione. Mas enfim, essa mulher dentro de casa é uma mulher que não só vem com a magia, ela exerce autoridade a partir da narrativa fantasiosa, né, a partir de penetrar no universo das crianças, e ela não faz só isso, ela chama o pai para o universo das crianças e transforma tudo em lúdico, tanto que quando elas entram no banco, o banco vem abaixo, né? Ou seja, ela leva o território da fantasia e ela instala o território da fantasia como sendo o território doméstico, né? Ela muda completamente o caráter da casa. É esta mulher que vai para dentro de casa, que é a mesma que saiu para defender o voto feminino. Então nós temos toda uma transformação da família que passou pela transformação do pai e da mãe, né? Muito interessante, que eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o Frankenstein, mas antes de falar sobre o Frankenstein, eu queria dizer para vocês de quem que o Frankenstein é filho. Até o Moreno também contou essa história esses dias na coluna dele. Tinha uma mulher chamada Mary Wollstonecraft, vocês devem ter ouvido falar dela. Ela foi a segunda feminista da história da humanidade, na verdade a terceira, né? E ela escreve a Vindicação dos Direitos da Mulher, né? Ela escreve um dos clássicos que no imediato pós-Revolução Francesa, deram voz, ou tentaram dar voz, a alguma coisa que a Revolução Francesa não deu. Que apesar das mulheres terem sido muito importantes nos próprios protestos que levaram à Revolução Francesa, nas caminhadas de rua, em tudo, e fazerem parte da Revolução mesmo, quando chegou a hora de lhes darem voz, elas ficaram entre os incapazes, entre os que não tinham voz e voto, né? Mas ficou esse documento da Mary Wollstonecraft, que, enfim, teve várias infelicidades como mulher, entre elas, né, praticar o amor livre, engravidar de um homem que não assumiu a filha, tentou se matar, enfim, e acabou tendo que ir parar na Inglaterra, né, onde, Inglaterra, não me lembro, mas enfim, acabou indo parar num lugar onde conheceu um homem do qual se apaixonou e teve, então, uma segunda filha, né, essa segunda, e morreu no parto, né? Ela não teve o azar da primeira feminista militante, que foi a Olympia de Gouges, que foi degojada, então, que foi para a guilhotina, né? E era assim que a Revolução Francesa tratou as suas mulheres, mas a Mary Wollstonecraft morre de infecções pós-parto e dá origem a uma mulher chamada Mary Shelley. Vocês sabem quem ela é? Quem escreveu a menina, a garotinha a teenager que escreve Frankenstein. Se vocês querem saber com que nós, mulheres contemporâneas, nos parecemos, é com ele. Porque justamente nós somos feitas de pedaços, nós somos órfãs.
Mas justamente somos feitas de pedaços, não temos uma mãe que tenha nos ensinado. Tem uma parte do Frankenstein, que é essa que eu quero que o Mário possa falar, que é a queixa do filho, constante em relação ao seu pai. Mas eu acho que a Mary Shelley, que foi criada entre homens, e que perdeu sua mãe, que não era qualquer uma no parto, ou seja, não teve uma mãe que lhe passasse a feminilidade. Ela teve que forjar para a feminilidade a ferro e fogo. Tem algo a nos dizer sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, e até sobre a sexualidade contemporânea, onde essas identidades estão muito em questão. Elas se parecem também mais com Frankenstein do que com qualquer coisa muito definida. Mas isso é outro papo, né? Eles falaram, cada um fala 20 minutos, eu falei 20 minutos. Bom, o meu papel hoje aqui é mais servir de contraponto, assim, para poder colocar algumas questões. Vocês tiveram a chance de ver um pouquinho da riqueza do pensamento desse casal e que está mais um pouco aqui no livro. O livro é uma enciclopédia, são 330 páginas em que eles pegam as principais obras da literatura infantil e fazem um ensaio sobre cada uma e sobre a parte filmada, a parte de escrita. Isso aqui dá para fazer, eu acho que uns 300 palestras, talvez. Se a gente lembrar do que escreveu. Pois cada capítulo desse dá para a gente conversar aqui muito tempo. Então eu agradeço a oportunidade aqui que o SEAP me deu como representante da casa, para poder conversar um pouco. E ao mesmo tempo me deram um presente difícil, porque falar sobre esse livro aqui, que pedacinho que eu vou pegar aqui, né? Tem muita coisa, muito conteúdo, muito trabalho em cima. Eu estava conversando com o Mário, como é que vocês costuraram tudo isso? Escrevendo a dois, ainda por cima, ele falou, não, mas a gente está acostumado, um fala e o outro refala, a gente não dá para assim...